de oferta. Vou ler Provérbios 3. Em seguida, nós vamos te administrar a palavra. Se você trouxe oferta, dízimo, amém. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Amém? Vamos orar. Se alguém trouxe oferta, um dízimo, amém? Pai, no nome de Jesus, vamos apresentar para o Senhor esse momento. Que sim, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, nossas ofertas, dízimos, Pai, aqueles que não puderam trazer nessa noite, também que o Senhor abençoe, meu Deus, que o Senhor esteja tocando, meu Pai, e abrindo as portas para que a gente tenha, Pai, para trazer na Tua casa, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos para a palavra dessa noite, sem demora. Amém. Você vai fazer um fundinho? Não? Vai? Não ia pedir para o varão colocar lá, mas amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como disse o Elias, é bom a gente aproveitar mesmo o espaço, a intimidade, né, Elias? Que vai vir, né? Vai vir. A gente na presença de Deus, a gente sabe o quanto que é precioso para Deus salvar jovens, amém? Eu e o pastor estivemos na missão lá em Goiás, e lá a gente ia para as quadras, ficava o dia inteiro, todos os dias se dedicando para ganhar os jovens para Jesus. E a gente via quanto que Deus ele se agradava daqueles jovens estarem na presença de Deus. E eu não tenho dúvida do quanto Deus quer isso aqui cheio de jovens, amém? Isso aqui cheio de jovens para adorar, para louvar o Senhor, cheio de pessoas, mesmo que sejam mais velhas, mas o Senhor trabalhando, o Senhor tratando, porque o Senhor ele ama e ele tem prazer que o filho dele esteja na presença dele, não no mundo, amém? E não seguindo a perdição, não seguindo os maus caminhos, aquele que nos levam à morte, mas sim o caminho que leva à vida. E hoje eu quero estar partindo a palavra lá do texto de Efésios, lá no livro de Efésios. Deixa eu achar Efésios aqui. Efésios 4. Nem pode colocar um fundinho aí. Efésios 4, 13 ao 15. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus que me deu. Tem o texto aí, Efésios 4, 13 ao 15. Louva a Deus que me deu uma Bíblia NVI, amém, que eu gosto muito. Eu vou ler aqui na tradução NVI, que eu acho uma das melhores da Bíblia. Diz assim, Efésios 13 até o 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Eu vou ler agora em outra tradução. Efésios diz assim, em outra tradução, Efésios 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença para falar da Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, com Tua graça nessa noite. O Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor venha cumprir o propósito, Pai, para o qual o Senhor reuniu a gente aqui nessa noite, meu Deus. Que o Senhor me usa, Pai, pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia, meu Deus. Pois nada sou senão vaso, Pai, nas Tuas mãos. E que venha, Pai, o Teu agir, Pai, nessa noite sobre nós. No nome de Jesus, que o Senhor fale, que o Senhor mexa, Pai, na gente por dentro. Que, Pai, o Senhor nos ajude, Pai, a completar nossa carreira, a cumprir nosso propósito, Pai, o nosso objetivo, Deus, Pai, que o Senhor, com essa palavra, Pai, nos ajude a alcançar a linha de chegada, meu Deus, para que, Pai, a gente cumpra tudo que o Senhor tem, Pai, designado para que a gente cumpra, no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? O tema da minha mensagem nessa noite é constância, amém? Repete assim comigo, constância. Constância, vamos lá. Novamente, constância. Amém. Parece Constância, meu sobrenome, né? Tem o Constância e a Constância, né? Só que não, né? Constância é a definição para alguém constante. Avá, né? Constante. Constância é alguém constante. Mas é alguém que sempre está andando, amém? Alguém que nunca para, sempre está seguindo no mesmo ritmo, amém? E o Senhor, eu estava orando, o Senhor me deu essa palavra, constância, e me deu essa palavra de uma forma tão clara que eu não tive dúvida que era isso que Ele queria falar nessa noite, amém? E eu quero estar falando um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu quero ler algumas frases aqui de alguns homens famosos, alguns homens que atingiram objetivos grandes na sua vida e que falam sobre a constância, amém? Benjamin Disraeli disse assim: o segredo do sucesso é a constância do propósito. William Shakespeare disse assim: se os homens fossem constantes, seriam perfeitos. O Louis XV, da França, ele disse assim: a constância não consiste sempre em fazer as mesmas coisas, mas aquelas que tendem para o mesmo fim. Gerson Jacques disse assim: se você é constante, descobrirá que pequenas mudanças diárias em sua atitude se tornarão no fim uma vida grandiosa. E por fim, Beethoven: esta é a marca de um homem realmente admirável. Firmeza e constância quando se vê diante de um problema, amém? Eu fui orar com Deus e o Senhor ele falou ao meu coração que a constância é o que leva homens a atingirem o fim que Deus tem para cada um deles, amém? É a constância que vai fazer eles chegarem até o ponto de final, até a linha de chegada. E eu creio que o Senhor ele quer falar isso para nós nessa noite, esse tema, porque essa é uma das chaves, é uma das coisas que se nós observarmos, nós vamos conseguir chegar até o fim, conforme o Senhor quer que a gente chegue, amém? Porque Paulo, em um versículo, ele diz assim: eu completei a carreira, guardei a fé. Ele falou que de todas as coisas que ele fez, ele conseguiu chegar até o final e completar a carreira dele. E esse é o propósito de Cristo para nós, amém? Não só andar hoje, não só andar amanhã, não só ir até certo ponto, mas completar a nossa carreira, amém? Chegar até o fim. E para chegarmos até o fim, precisamos ser constantes. Por quê? Porque se não formos constantes, a nossa caminhada ela vai ter muita oscilação, nós podemos nos perder no caminho, várias coisas podem acontecer e nós podemos mesmo não chegar até a linha de chegada. Amém? Então a constância, ela é o que vai fazer homens de Deus realizarem os projetos que Deus tem para a vida deles. É o que vai levar homens de Deus a caminharem segundo a vontade de Deus para a vida deles, amém? A seguirem sempre naquilo que Deus tem para a vida deles. Aleluia.
Glória a Deus. Ó, a constância com Deus leva os homens de Deus a realizarem propósitos e seguirem firmes na caminhada cristã. Uma vida de altos e baixos vai nos levar a perder o que Deus nos dá e também perder como pessoa, pois se eu falho na caminhada com Deus, isso me traz consequências. Então, se eu estou sempre numa linha constante, eu estou sempre andando naquilo que Deus quer, amém? Mas vamos supor que eu saio dessa linha um momento e vou para baixo, ou retrocedo, ou alguma coisa acontece, e isso vai trazer consequência para mim. Igual eu estou aqui hoje com Deus, mas vamos supor que eu caio em algum pecado, isso vai trazer consequência para mim. Ou vamos dizer que se eu tinha problema com as drogas, eu caio nas drogas, isso vai trazer consequências para mim. Obrigado, Henrique. Glória a Deus. Então há consequência pela falta de constância. E com a constância a gente elimina algumas consequências que a gente teria pela falta dela, né? Igual vida de oração. A oração nos ajuda tanto, nos faz estar tão em paz. Uma vez, por falta de oração, eu não conseguia fazer a obra de Deus, porque quando eu estava em oração, eu estava sempre ali conseguindo produzir, fazer visita, ministrar a palavra, ou às vezes cantar, mas quando eu não orava tanto, eu ia para a obra e não era tão frutífero, não conseguia ministrar uma palavra para a vida de uma pessoa, não conseguia deixar o poder de Deus tocá-la, porque eu não estava ali preparado, não estava como um canal pronto para fluir na vida daquela pessoa. Ou às vezes minha inconstância com Deus me levava a realizar um pecado, ou a cometer um deslize, seja na vida física ou espiritual, que me trazia consequência. Então, a constância nos livra de qualquer desses problemas que a inconstância nos traz, amém? Por isso que é importante isso, né? Também existe o fato de decisões, porque a nossa vida é baseada em decisões. E se eu estou inconstante com Deus, as minhas decisões, elas vão ser em conformidade com aquilo que Deus quer com a minha vida. Igual, existem pessoas que têm um trilho com Deus para trilhar. Mas a pessoa às vezes não está naquela constância com Deus e toma uma decisão que Deus não quer. Como, por exemplo, sair do caminho que Deus quer. Às vezes Deus tem uma missão para a vida dela, ou quer ela em tal lugar, mas a pessoa, pela insensibilidade ali, ou pela inconstância com Deus, ela toma uma decisão errada e sai disso, e há consequências, porque às vezes Deus pode cobrar dela, ou fora desse caminho, ela está fora das bênçãos que Deus tem reservado para ela. Então, ela, nessa decisão, ela tomou, né, ela teve consequências. Às vezes, num relacionamento, a gente às vezes entra num relacionamento que não é de Deus. Às vezes a gente está inconstante com Deus e vai entrar no relacionamento, entra que não é na vontade de Deus. Há consequências. Ou até mesmo sai de um que é da vontade de Deus. Há consequências. Amém? Então, há decisões, a constância na caminhada com Deus, elas nos levam a tomar decisões que nos favorecem, amém? Que vão nos fazer bem, que vão nos fazer estar sempre ali, vamos dizer assim, na bênção de Deus, porque a gente sempre vai estar plantando bem e colhendo bem. Então, é necessária a constância por causa disso, amém? É bom também porque, por aquilo que a gente fala, que às vezes é tão difícil consertar algo que a gente fala, né? A gente libera uma palavra ou fala algo para uma pessoa e depois é difícil consertar. E a gente ali com Deus, com intimidade com Deus, é difícil acontecer isso, né? A gente policia nas palavras, policia naquilo que a gente faz, né? Então isso é muito importante. Com a constância também, a gente pode perder momentos que Deus ia me abençoar e fazer coisas na minha vida. Igual eu já vi pessoas que iam para a presença de Deus, Deus ia ali libertar, curar, dar uma família, dar um emprego, fazer as coisas, mas a pessoa largou a presença de Deus e perdeu tudo aquilo que Deus ia fazer para ela. Eu estava até falando com a Kathleen uma vez, a gente no caminho que a gente faz para ir para São Jorge, eu vejo um rapaz que é homossexual e que ele no encontro com Deus, ele tomou uma decisão por Jesus, cortou os cabelos dele, decidiu que ia ser homem, né? Assim,
não ser mais homossexual, mas depois de um tempo ele largou a caminhada. Eu creio que Deus tem muita bênção preparada para a vida dele. Tinha uma caminhada nova, uma vida nova, mais digna, mais honrada, como um homem mesmo, como ele também decidiu que queria ser, mas ele voltou para trás e perdeu tudo aquilo que Deus tinha ali preparado para a vida dele, né? Então essa inconstância dele levou esse fato, né? Levou a isso acontecer, ele perder essas bênçãos, amém? E a constância, então, ela nos leva a ficar sempre firme e a colher sempre o melhor, porque nossa vida, ela é um eterno plantio, eterna colheita, né? Existem coisas que a gente colhe mais rápido, coisas que a gente colhe depois, mas se eu estou constante com Deus, eu estou sempre ali, sempre plantando o melhor, sempre tomando as melhores decisões para a minha vida. E eu quero, nessa noite, assim, comparar a constância a uma viagem de trem, amém? A uma viagem de trem que ela é feita sem parar e ela chega até o destino dela. E a inconstância é como um trem que sempre fica parando ali por causa de problemas. Então a constância, ela leva o trem até chegar no destino, no tempo e na hora que ele tinha que chegar. Mas a inconstância leva o trem a parar, a quebrar, a demorar muito mais para chegar no seu destino, ou às vezes até mesmo não chegar, porque a inconstância é como, vamos dizer assim, algo que quebraria esse trem, algo que faria mal para esse trem. Amém? Então, aqui no livro de Efésios, a gente tá vendo aqui Paulo falando que nós cristãos que estamos na presença de Deus, nós não podemos mais ser aquelas pessoas que são inconstantes, né? Levados por ondas, levados por ventos, sendo chacoalhados a todo momento, mas o Senhor espera que a gente esteja firme. É um desafio para mim e para você estarmos constantes, estarmos firmes na presença do Senhor, estarmos ali sempre da maneira que Deus quer. Não sei se você conhece aquela pessoa que fica uns meses na igreja, depois sai, fica um tempo no mundo, depois volta mais um mês para a igreja, e depois vai e volta para o mundo. Essa pessoa, ela não está crescendo naquilo que Deus tem para a vida dela. Ela não está andando para frente. Ela vem, começa a andar, mas volta tudo para trás de novo. Mas não é isso que o Senhor ele quer de nós. Amém? O Senhor quer de nós que a gente prossiga e viva o máximo que a gente puder aqui nessa vida com Deus. Porque aqui é uma colheita para a eternidade. Se eu estou plantando aqui, eu vou colher na eternidade. Amém? Posso ouvir um amém? Tem pessoas que dizem, Juan não, né? Falam para pastores, falam para outras pessoas mais experientes do evangelho, falam assim: e se eu simplesmente, no momento que eu for morrer, aceitar Jesus Cristo, já não está valendo? Eu não preciso viver essas coisas com Deus, me esforçar para viver com Deus aqui, fazer isso tudo que Deus pede, porque isso é cansativo, isso dói, isso é chato. Eu prefiro fazer as tuas coisas, eu posso simplesmente aceitar Jesus no momento que eu morrer, não é mesmo? Aí as pessoas respondem: sim, até pode, mas você perdeu de viver toda uma vida de plantação aqui na terra para colher na eternidade. Você vai chegar lá e não vai ter praticamente nada. Vai chegar pessoas que vão ter muito e as pessoas vão desfrutar disso por toda a eternidade. Então, o melhor hoje, o melhor para uma pessoa aqui na terra é que ela nascesse e começasse a viver com Cristo, amém? Porque ia evitar coisas na vida dela terrena, ia ter muito lá na frente, mas não dá para nascer e viver com Cristo, não é mesmo? Dá para ser um bebê, tá dando glória a Deus, pregando, fazendo a obra, mas o quanto antes a gente fizer, o quanto antes a gente começar a fazer as coisas com Deus e para Deus, maiores coisas acontecem. Porque imagina se eu escolhesse não seguir Jesus aos 19 anos, escolhesse seguir aos 40. Até os meus 40 eu podia estar dando cabeçada, ter 2, 3 casamentos, ter filho problemático, me ferrar um monte na vida, bater cabeça um monte, sofrer um monte com o diabo. Eu podia, o diabo tinha para mim plano de para mim estar em centro de umbanda, centro de candomblé, podia estar sofrendo tanto na mão do diabo, mas com 23 anos já estou casado, já estou seguindo um caminho que Deus tem para minha vida, e lá pelos 30, daqui a uns anos eu posso estar colhendo muito mais com Deus, coisa que eu posso chegar aos meus 40 com tanto com Deus, sendo que se eu me converter somente aos 40, eu ia começar somente aos 40 a minha caminhada com Deus.
poderia e teria sofrido tanto, mas como o Senhor me deu a graça de começar antes, eu tive um caminho que me levou a evitar muito sofrimento que muitas pessoas passam, muitas coisas ruins, bater muita cabeça, porque eu não vivi, mas eu ouço as pessoas que falam, né? Que minha mãe fala muito para mim, meu tio, muitos adultos estão próximos a mim, não sei se porque eu gosto de ouvir, as pessoas vêm e me falam do erro delas e falam para mim não errar no mesmo erro, né? E eu acho bem legal isso, né? Tem gente que acha chato, mas eu ficava sempre ouvindo e gosto de ouvir até hoje. E sempre, né, os pregadores falam, né, pra gente começar o quanto antes. Então, se a gente começar hoje e manter uma constância com Deus, mesmo não sendo fácil, a gente vai chegar muito melhor lá no fim. Mas olha o que Paulo fala aqui, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Então tem várias coisas que não afastam da presença de Deus. E Paulo fala aqui muito das influências externas de outras pessoas. Vou falar para você que nesse tempo de missão, e o pastor pode concordar muito bem com isso, né não, pastor? Muita gente sai da missão hoje por influência externa, sai daquilo que Deus está fazendo por outras pessoas que vêm. Um exemplo muito recente, muito próximo. Uma pessoa saiu do nosso meio e eu acredito porque outra ficou falando tanto da vida material, que tinha que trabalhar, que tinha que fazer aquilo, tinha que sustentar filha, família, tinha que fazer as coisas para casa e tinha que pensar nisso. E essa pessoa ficou, tem que fazer isso, eu tenho que pensar realmente nisso. E a gente vê que essa pessoa, ela saiu daquilo que Deus queria para a vida dela, do caminho missionário, do caminho que Deus escolheu e levantou. E um dia essa pessoa, ela vai voltar, porque a palavra de Deus não muda, os planos de Deus não mudam. Então, se Deus tem um plano revelado para a pessoa, é isso que ela tem que seguir. Mas essa inconstância, essa pessoa que foi levada por essa onda, foi levada por esse pensamento externo, ela perdeu, ela vai viver um momento estacionada. Isso não vai ser bom para o caminho dela. Lógico que Deus sabe de todas as coisas, mas o melhor é que a gente não deixe ser levado por essas ondas. O Paulo fala aqui como meninos inconstantes, porque menino, adolescente, criança, chega uma pessoa e fala na cabeça dela e ela facilmente faz aquilo que falam para ela fazer. Mas uma pessoa adulta, uma pessoa madura, formada, já não é assim, ela sabe aquilo que o caminho dela. Às vezes ela, dependendo da pessoa, tem a noção daquilo que é certo, daquilo que é correto para ela. Então ela vai chegar a pessoa falando para ela fazer algo, ela vai falar, talvez ela vai falar assim: "Não, isso não é certo, isso não é legal, eu não concordo com isso. Então eu não vou fazer". E ela vai ter isso com ele. Isso com ela. E Paulo quer que a gente seja assim, não mais como meninos inconstantes, mas sabendo realmente o firme caminho que a gente tem para seguir, sabendo o evangelho que a gente tem para viver, o caminho que Jesus deixou nessa terra para que a gente viva. Amém? Glória a Deus. E como então ter constância, Juan? Ter constância com o Senhor. Eu quero abrir o texto lá de Efésios 6. Se tiver o texto aí, tiver como colocar no slide. Efésios 6:13. Glória a Deus. Efésios 6:13. Aleluia, Jesus. Diz assim: portanto, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Já vou prosseguir, mas eu quero parar aqui um pouquinho. Paulo ele fala isso para que possam resistir no dia mau. É algo interessante que as ondas, o vento, eles não acontecem nos dias bons, né? Porque
Não são os dias bons que nos levam à inconstância, a deslizar, a escorregar com Deus, não. Mas é justamente o dia mau. E para esse dia que a gente precisa estar preparado, o dia que vem a influência externa, o dia que vem a tempestade, o dia que vem a situação difícil, aquilo que vai nos desestabilizar, amém? Para isso que a gente precisa estar preparado. E vamos ler continuar lendo a partir do 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Mas até o 17 mesmo. Essa é a armadura de Deus, amém? A armadura do Espírito. Né? O livro de Efésios aqui, o título dele já vai dizer armadura de Deus. Desde quando eu entrei para o MMA, eu ouço dessa armadura de Deus. Ouço muita ministração sobre essa armadura de Deus. Já ouvi diversas pessoas chegando em mim falando que a gente tem que orar para ser revestido da armadura de Deus. E eu estava refletindo e vi na armadura de Deus, né? Na verdade, já vejo isso há muito tempo, que o Senhor me mostra, que ela é um conjunto completo de coisas que a gente tem que fazer para permanecer firme com Deus. Vamos dizer assim, um conjunto que a gente tem que ter para permanecer firme. Não é realmente uma armadura, mas espiritualmente é que nos vai levar a se manter constantes no caminho, amém? Paulo diz, para que possa resistir no dia mau e inabaláveis, depois de ter feito tudo, né? Então, para a gente continuar firme, mesmo tendo feito tudo, caminhado com Deus até o fim, a gente precisa se manter firme. E para isso, Paulo fala, então, mantenha-se firme, cingido com o cinto da verdade, tal. Eu quero estar falando aqui sobre essas coisas que Paulo está falando aqui na armadura de Deus, amém? Primeira coisa que Paulo fala é o cinto da verdade, amém? Fala comigo, cinto da verdade. Ixi, glória a Deus. Vamos lá, fala comigo, cinto da verdade, amém? O que é a verdade? Verdade, Deus que tem a verdade, amém? Jesus ele fala que aqueles que mentem são filhos do diabo. E a mentira vai abrir porta para o diabo, vai te levar a situações nada agradáveis e vai nos fazer melecar em algumas partes da nossa caminhada, as coisas com Deus. E a primeira coisa, né, Paulo fala como um cinto a verdade, né? Que é o que segurava aquela roupa antigamente, segurava a armadura, era o cinto, amém? A segunda coisa, couraça da justiça. A couraça era o que protegia, né, o peito, era a armadura daquela época. E é o que protegia de seta, é o que protegia de alguns ataques. E a justiça, né? A gente sendo justo, Paulo fala para a gente ter a justiça, né, em nossa vida, não ser injusto. Isso é, se eu tenho uma oportunidade de ter um ganho desonesto, eu não vou ter. Se eu ter oportunidade de mentir, de enganar, eu não vou fazer. Porque isso vai me trazer justiça. E o diabo não vai ter nada contra mim. Por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra, mas eu enganei o Elias. Eu fiz um negócio com o Elias, enganei ele, não paguei ele. O que vai acontecer se eu subo aqui para pregar a hora que eu desço? O Elias vai falar, cara, você é um abençoado. Porque olha que você tá em cima e pregando. Então já acabou com a minha caminhada, entendeu? O diabo já veio e me atingiu com tudo. E assim vai ser na vida do cristão. O diabo ele ataca, amém? O diabo ele vai ver a sua vida e vai pegar o ponto para fazer cair e você não seguir para frente naquilo que Deus tem, porque se eu faço um negócio desse, eu já não posso pregar, já não posso ser líder de jovens, eu já não posso fazer algumas coisas do ministério e o diabo já vai me parar ali mesmo. Então algumas coisas que eu tinha para fazer com Deus, eu já não pude fazer, já não pude caminhar para frente. Amém? Então isso vai me proteger como uma couraça, né?
Paulo continua, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, né? Os sapatos falam sobre caminho, né? E eu vejo aqui sobre caminhar no evangelho de Jesus, né? Nada mais óbvio, né, do que se eu quero caminhar no caminho de Cristo, no evangelho eu tenho que seguir o caminho que o evangelho me proporciona, né? E o caminho do evangelho não é um caminho fácil, né? É um caminho estreito, né, não? É um caminho difícil, né? Paulo não, Jesus, ele fala, né, que existe a porta larga e a porta estreita, né? A porta larga conduz ao caminho da perdição, mas a porta estreita é o que conduz ao caminho da salvação, né? E são poucos os que entram por ela. Então, glória a Deus. Se alguém puder pegar uma água para mim, glória a Deus. Aleluia. Preciso tomar água quando eu falo, hein? Meu Deus. Então, a gente precisa estar pronto para andar nesse caminho do evangelho, amém? Paulo fala que os pés calçados com a Paulo fala que os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Isso é, tá preparado, tá pronto para andar no caminho do evangelho. E eu te pergunto nessa noite, você tá lendo o evangelho? Você tá se preparando com o evangelho? Tá praticando o evangelho para continuar firme nesse caminho que Deus tem para você? Eu vejo que é muito necessário a gente estar lendo a palavra de Deus. Valeu, Elias. Nós estamos lendo a palavra de Deus, amém? Estamos sempre ali se envolvendo, se deixando envolver, estando no meio daquilo que Deus está fazendo, no meio das coisas de Deus. Isto é, está orando, está lendo a palavra, está conhecendo, está aplicando o evangelho na nossa vida. Desde o sermão da montanha, como Jesus disse, vendo todo o caminho de Jesus, vendo que Deus revelou a Paulo, que ele escreveu em suas cartas, tanto a Pedro como a João, como a Pedro, como a Tiago, nas suas cartas também. O Senhor, ele tem o caminho do evangelho e basta nós estarmos conhecendo, estarmos lendo, estarmos prosseguindo nesse caminho do evangelho, amém? Continuando aqui, Paulo disse: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? A fé em Deus, ela é primordial, né? É necessário a gente ter essa fé em Deus para que a gente creia, né? Que Ele é poderoso, que Ele vai nos guardar. Ele fala também sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? A salvação, né? A gente recebe por Cristo e a gente, continuando nele, a gente tem a salvação. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, a gente está preparado. Uma vez a gente foi na Leste Oeste evangelizar as garotas de programa, e uma delas, né, a gente falava com várias, e uma delas estava eu e o Hudson, e ela endemoniou, e o demônio começou a me acusar, falar assim: você é tão pecador quanto essa mulher. E aí eu disse para ele assim: Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados, então eu estou perdoado, e aqui nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a palavra para mim foi como uma espada naquele momento. Ele começou a me acusar de várias coisas, agora eu não me recordo bem, mas eu comecei a rebater com a palavra, e o diabo, ele ficou sem ação ali, ele ficou acuado naquele momento. O Hudson estava lá comigo também, sabe dessa história. Então a palavra, ela serviu como uma espada, né? Jesus, né, quando foi tentado no deserto, usou a espada, a palavra também como uma espada. O diabo disse: se você tem fome, se você é filho de Deus, se está com fome, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem. O diabo disse para Jesus assim: se se prostrado me adorares, darei todo esse reino para ti, levando Jesus para um alto lugar e mostrando os reinos do mundo. E Jesus disse: só a Deus adorará e só a Ele prestará culto. Então Jesus, ele rebateu com a palavra, né? É necessário que a gente esteja pronto com a palavra também para poder rebater, né, o maligno. Igual tem pessoas que vão tentar nos tirar do caminho de Deus, vão falar: por que você faz isso para Deus? Faz assim, assim, assado. E você vai falar: não, eu faço porque a palavra de Deus está escrito isso, isso, isso. Ou você às vezes nem vai falar, mas você tem isso no seu coração, e isso vai te guardar, isso vai
te levar a sempre vencer os embates internos, as coisas que as pessoas falam. Isso vai te fazer não se desviar da sua caminhada, mas você tem a certeza, porque a palavra de Deus, ela fala para você seguir, para você fazer assim. Amém? Então essa é a armadura de Deus, que Deus deixa para nós, para que a gente se vista dela, e mesmo depois de todas as ocasiões, tudo que a gente fizer, tudo que a gente sofrer, a gente vai permanecer inabaláveis. Amém? Glória a Deus. E a gente, observando tudo isso, se mantendo constante, tendo essa armadura, andando no Evangelho, fazendo tudo isso, a gente vai ser vitorioso, amém? Em Apocalipse, nas cartas de Jesus às 7 igrejas, sempre no final ali, Jesus ele falava assim: ao vencedor darei tal coisa, ao vencedor farei tal coisa. Eu vou ler um exemplo aqui. Apocalipse 3:22. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com seu Pai no seu trono. Amém? Então aquele que vencer, ele vai herdar as promessas, ele vai herdar a vida eterna, aquilo que Deus, que Jesus ele deixa prometido para nós. Deus ele promete para nós através de sua palavra. A gente vai vencer e vai herdar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nessa noite essa palavra não veio, né? Não vem para acusar, não vem para atacar pedra, não vem para apontar, mas vem simplesmente para nos orientar em relação à constância com Deus, para que a gente se mantenha firme. E a minha oração é que Deus mantenha cada um de nós firme no propósito, na caminhada que Ele tem com a gente, e que a gente se torne cada vez mais abundantes, cada vez mais frutíferos no Senhor, que a gente como seja aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto a seu tempo, amém? Que é aquela árvore que está sobre a rocha, que não se abala, que pode vir os ventos, a tempestade, o que acontecer, ela não se abala, mas continua ali, dando fruto, que nós somos um povo escolhido, um povo santo, um povo que está eleito para morar no céu, para ir para a eternidade, e o Senhor, Ele espera, né, que a gente vença, amém? Jesus já nos escolheu para isso, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu acredito que aqui estão os escolhidos, amém? Escolhidos para vencerem. E ao vencedor, Jesus disse: eu darei a coroa da vida. Ao vencedor eu darei com que possa comer a árvore da vida. Ao vencedor eu darei uma pedra branca escrito com um novo nome. Ao vencedor, Jesus fala mais coisas, amém? Tem mais coisas, mais promessas, a gente pode ler lá em Apocalipse sobre o vencedor. E que a gente seja, amém? Esses vencedores, sempre mantendo a constância na nossa caminhada com Deus, amém? Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa noite, Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito sobre nós e nos capacite, Pai, ante essa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, o meu ouvido é o primeiro, Pai, a estar ouvindo, Pai, aqui, meu Deus. O Senhor me capacite cada um de nós, para que a gente se mantenha constante. O Senhor nos ajude a observar a Tua palavra, Deus, como o Senhor disse, Pai, a Josué, Pai, não desviar dela nem para a esquerda, Pai, nem para a direita, Pai, lê sempre ela, está sempre meditando nela, Pai, para que a gente se mantenha firmes, meu Deus, firmes no Teu propósito, firmes na caminhada que o Senhor tem para nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor, Pai, seja aquele que nos sustente, que nos desperte, que sempre venha falar com a gente, meu Pai, quando a gente precisar, meu Deus. O Senhor use, Pai, das pessoas, das situações, meu Pai, para nos manterem de pé, meu Deus, para que a gente chegue até o fim, Pai, e sempre frutifique e sempre faça, Pai, aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que o Senhor espera, Pai, que a gente faça. Obrigado pela vida de todos nós. O Senhor nos abençoe, Pai, nos dê, Pai, um ótimo fim de semana, meu Deus, e, Pai, um ótimo ano, Pai, na Tua presença, que a gente venha, Deus, nessa constância, Pai, a atingir, Pai, todos os objetivos que o Senhor tem para nós, a conquistar o que o Senhor tem que a gente conquiste, meu Pai, a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, a viver, Pai, a plantar, Pai, coisas boas, ó Pai, para o Senhor, meu Pai, no nome de Jesus.
Muito obrigado, Senhor, nos abençoa, nos enche do teu Espírito, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então vamos estar encerrando. Pastor, você quer dar algum aviso, alguma coisa? Amém? Então amanhã teremos culto aqui, novamente. Na terça-feira não teremos mais reunião de oração, né, pastor? O próximo culto agora quinta-feira, para a glória de Deus. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos no São Jorge. Sexta-feira temos as missões. Sábado, próximo sábado talvez não vai ter nada, acredito que não vai ter nada. Culto jovem é no último sábado do mês, amém? Vamos conversando. Eu estou caminhando aqui, eu vou falhar, eu vou tentar sempre fazer aquilo que Deus quer, mas vou falhar e sozinho não vou conseguir fazer nada. Então, chega em mim e fala, vamos fazer tal coisa, vamos fazer desse jeito, vamos, né, fazer essas coisas para a gente ganhar muitos jovens aí para Jesus, amém? Eu creio que esse é o objetivo. No último sábado do mês estamos com o culto de jovens novamente. Poderemos fazer então outra programação, talvez ali no meio do mês. E convide algum jovem, amém? Você que conhece, você que pode trazer, algum vizinho, algum amigo, chama para estar junto com a gente aqui e vamos povoar o céu aqui, amém? Glória a Deus. Então, por isso é hoje. Está encerrado, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.